Bom dia, a gente está aqui hoje com o Edson Vilar, que é um grande expositor, né? Vai contar um pouquinho para a gente, pelo que eu estou vendo, historiador, né? Do futebol de mesa. É mais um pesquisador e colecionador. Eu já coleciono, inclusive, há 40 anos. A partir da época que eu ganhei o meu primeiro jogo de botões, que foi em 63, o meu pai era vascaíno, mas me deu um jogo da Estrela, que era Vasco e Botafogo. Caramba, que coincidência! Na época eu tinha uma grande simpatia pelo Botafogo, por causa do Garrincha, do Newton Santos e do Jairzinho. Inclusive, uma das primeiras coleções que eu ganhei no caso, foi, como é que se diz, alguns botões do chamado 11 de Ouro. E veio o Jairzinho, por coincidência. E eu fiquei apaixonado por esse tipo de botões. A partir daí, então, eu comecei a colecionar e a guardar. E aguardar, né? E tipo assim, até a gente agradecer, porque um homem não vive sem história, um povo não vive sem história. Então a gente tem que saber tudo que foi consolidado lá atrás para entender onde que a gente chegou, essa evolução que teve no futebol de mesa. Você podia até contar um pouquinho pra gente? Eu tô vendo aqui, já brinquei muito jogando. Hoje eu jogo um toque, há 30 anos na verdade, né? Mas a gente, na época do leva-leva, a gente usava a caixinha de fósforo e você tem aqui Exatamente, as balizas. Conta um pouquinho pra gente. Eu estou tentando mesclar, né? Um pouquinho da memória do futebol de mesa, ou antigamente era futebol de jogo de botão. Né? Eu chamo até hoje de botão. O pessoal conhece como botão. Anteriormente a isso era Celotex. O nome se Celotex também, é o Celotex. Então eu tenho alguns... Botão de camisa, né? Exatamente, de terno, né? Eram colados com piche. Naquela época usava piche para colar. E depois foi evoluindo com fichas de ônibus. No caso, esses botões de roupa. Tinha alguns talhados em madeira. Tô vendo aqui que é ficha de pôquer, né? Fichas que eram raspadas, a gente ralava. O que é o bacana da nossa época lá, a criatividade da criança, né? E aquilo transcendia para um grupo. E sem internet, como é que a gente conseguia? Como é que a gente conseguia fazer aquilo tudo ali? Eu tô vendo aqui também que você tem aquela que o pessoal usava. Fichas de ônibus. Ficha de ônibus para usar de palheta, né? Palheta, e algumas menores eram coladas e você fazia botões. A gente também utilizava chaveiros, alguns chaveiros, a gente tirava e colocava no meio e fazia os botõezinhos. Alguns eram altos, a gente aproveitava no caso do beck, né? Que maneiro. E a partir daí, também saía na banca de jornais várias coleções, como 11 de Ouro, ídolos do futebol, craques do Rosertão, da década de 60. Você comprava um pacotinho de figurinha e vinha o botão. Era um botão muito frágil, mas o valor sentimental do botão era a figurinha. O pessoal acha que assim, o botão começou ali na década de 50, 60, já se jogava botão. Eu fico desde a época de 30, década de 30, né? 30, 40, já se jogavam os garotos arrancavam os botões do terno, né, da roupa e faziam o botão. Os goleiros, muitos eram usados com caixa de fósforo. E a gente colocava chumbo, botava moedas, alguns pilha Rayovac naquela época, porque esses goleiros aqui, que eram feitos com arame, eram muito frágeis e não tinham uma altura que era suficiente para que você não tomasse gol, né? Não levasse gol. E o legal eu nunca tinha visto esse goleiro antigo como é que era, aí agora eu começo a entender porque a regra paraibana se usa o goleiro também mexendo aqui. O subútil também se usa mexendo. E quando a gente fala de subútil na Europa, o pessoal ainda vende bonequinho do subútil em banca de jornal, como vendia antigamente o botão da gente. Então, inclusive, eu tenho algumas caixas. Saiu uma coleção muito conhecida do Pelé, que era o Gulliver. Exatamente. Legal, bacana. Isso na década de 70, eles lançaram uma coleção dessa. Obrigado, Edson. Muito bom te conhecer, da gente poder mostrar isso para o nosso público, para mim, uma satisfação, um prazer aqui para tentar mostrar um pouquinho. Eu sei que não são botões
profissionais, não são botões que o pessoal gosta de jogar, que não foram feitos para jogar. Né? Alguns sim, mas hoje os botões são muito mais, são mais próprios para os tipos de regras que ser feito. Ah, com certeza, mas não tem preço que a gente mostrou aqui agora, né? Isso aqui é história, memória. E você tem algum outro lugar? Ó, a Casa do Botafogo sempre vai estar aberta quando você quiser vir expor, se quiser trazer outras matérias também. Tudo bem. Você tem alguma outra exposição? Conforme for na próxima vez que tiver, eu estarei novamente aqui presente com outras novidades, com outras coisas mais.